bom. Bom, então, como eu coloquei no título, né, eu vou falar com vocês, na verdade, um pouquinho sobre algumas das experiências que a gente tem no Rio Grande do Sul com conservação de espécies de anfíbios, né. Então, antes de entrar, propriamente dito, em algumas das nossas experiências, né, eu queria que vocês tivessem bem claro que quando a gente trabalha com conservação, né, a gente sempre tem que responder duas perguntas, né? Quem a gente está querendo conservar e do quê? Então, necessariamente a gente vai estar trabalhando com ameaças, né? E são duas perguntas fundamentais para a gente estruturar o nosso projeto e para a gente ter bons resultados a partir né, da nossa pesquisa. Bom, eu vou focar as nossas experiências aqui no Rio Grande do Sul em três estratégias, digamos assim, diferentes, né? Se vocês são da área da herpetologia, provavelmente uma dessas experiências vocês já devem ter ouvido falar, que é do sapinho admirável. Mas eu vou focar também em outros dois tipos de experiência, digamos assim, com conservação. Né? Uma delas baseada numa espécie criticamente ameaçada de extinção, outra focada mais em unidade de conservação, e uma terceira parte que eu vou falar de outros tipos de ferramenta que são baseadas mais em território, mas que também influenciam a conservação de anfíbios de maneira bem positiva. Bom, então, para começar, vou começar com um enfoque de espécie, e para falar disso, a gente vai para o município de Arvorezinha. Né? Arvorezinha fica no extremo sul da Mata Atlântica, no Rio Grande do Sul, e é o local onde ocorre essa espécie admirável, né? Como o nome dela mesmo diz, que é o sapinho admirável de barriga vermelha, né? Melanophoniscus admirabilis. Essa espécie ela foi descrita em 2006, né? E no momento que ela foi descrita, nada se sabia sobre ela. Né? Em 2010, a gente iniciou algumas pesquisas com a espécie, e sem saber nada, né, sobre ela. E naquele momento, a gente começou procurando por novas populações. Né? Era uma espécie endêmica, e continua sendo endêmica até hoje, mas a gente tinha esperança de encontrar elas em outras áreas, né? Então, o nosso enfoque inicial foi de procurar outras populações. Quando a gente começou a trabalhar com ela, a gente descobriu que ela já estava sob uma forte ameaça, que era a construção de uma PCH. Né? Então, tinha uma usina hidrelétrica que tinha uma licença prévia já emitida e que deveria ser instalada justamente próximo à área de ocorrência desse sapinho. Esse sapinho, ele ocorre em apenas 700 metros em Lajedos, né, na margem do rio Forqueta, né, e a localidade é denominada Peral de Janeiro, e ele continua sendo endêmico até hoje dessa área. Então, para vocês terem uma ideia do projeto que se tinha dessa PCH, aqui é a área de distribuição da espécie, né, que está em laranja, e a PCH estava projetada, então, para ter o parramento aqui em cima, aqui seria a área de alague, e teria a casa de força aqui. Então, teoricamente, daqui para baixo, seria mantido o fluxo, a vazão, digamos assim, normal de água. O que acontece, né, se você já tem um pouco de experiência com PCHs, dificilmente as empresas respeitam a vazão mínima de qualquer usina. Né? E outro problema grave também com relação a essa espécie é que os bichos reproduzem justamente nos lajedos na beira do rio. Então, é muito provável que a reprodução deles dependa, né, dessa subida e descida de rio que acontece de forma natural
e que, a partir da construção de uma usina hidrelétrica montante, ia modificar completamente, né, esse regime hídrico natural do rio. Então, a partir disso, o que, que a gente fez? Na época, nós éramos todos estudantes de pós-graduação, com pouquíssima experiência com conservação, na verdade, nenhuma experiência com conservação. E aí caiu no nosso colo isso, né? O que, que a gente vai fazer agora para tentar melhorar a situação da espécie, né? Se nós não fizesse nada, provavelmente, né, eu não posso dizer que ela estaria extinta, mas o risco seria muito grande de inviabilizar essa população. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi buscar ajuda de instituições que estavam mais acostumadas a trabalhar com esse tipo de coisa. Né? Então, a gente procurou o Instituto Curicaca, que é uma ONG, super ativa no Rio Grande do Sul, né? E atualmente em outros estados também. O Instituto Curicaca, ela tem um diálogo bastante forte, né, com as instituições, né? Então, com as instituições de licenciamento, com as instituições de gestão ambiental do estado. E então a gente abriu um diálogo com o Curicaca para ver de que forma a gente poderia agir, né? Então se juntou a universidade, ONG. Naquele momento, então, estava se começando também a trabalhar em cima do PAN-Sul, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, né? Que é um plano de ação nacional para a conservação de anfíbios e répteis do sul do Brasil. E um grupo foco, digamos assim, desse plano eram justamente os melanofriniscos, né? Os sapinhos de barriga vermelha. E então a gente estava estreitando as relações, né? Tanto com o RAM, o ICMBio, quanto com o Instituto Curicaca. Então, se começou a fazer reuniões técnicas para ver de que forma se poderia agir. Né? A FEPAM, que é o órgão ambiental responsável pela emissão da licença, começou a ser questionado, né? Porque existia um estudo que dizia que a área do sapinho ela deveria ficar livre de barramentos, e a FEPAM desconsiderou esse estudo no momento que emitiu a licença. Então, assim, foi uma série de reuniões técnicas, né? Muitas reuniões. Essa foto que eu trouxe aqui foi um momento que eu acredito que em poucas situações a gente consiga reunir tantos setores, né, com, digamos assim, interesses tão divergentes. Nessa reunião, por exemplo, a gente tinha, além da universidade, ONG e os órgãos ambientais, né, tanto o RAM estava presente e a SEMA também. Nós tínhamos na mesma reunião o Ministério Público Estadual, o órgão ambiental, né, a FEPAM, e naquele momento tinha, além da pessoa que foi responsável pela emissão da licença, tinham outros técnicos da instituição também, tinha o consultor, né, que fez o estudo da PCH, e tínhamos também o empreendedor, que era a pessoa que queria construir a PCH na área. Né? Então, assim, eu acredito que a partir dessa reunião, o empreendedor se deu conta de que não valia a pena ele seguir adiante, né? Porque ele viu que a gente estava bem articulado e a gente deixou muito claro para ele que a gente não ia desistir, né? Então, foi fundamental essa reunião para que a gente pudesse, né, chegar no que a gente realmente queria naquele momento, que era que a licença, então, fosse cassada, né? Na verdade, eles já tinham a licença prévia e eles tinham emitido a solicitação de licença de instalação. Então, o que a FEPAM fez primeiro foi negar a licença de instalação e depois cancelar a licença prévia. Então, a partir disso, se eles quisessem, em algum outro momento, né, voltar com essa ideia de PCH, eles teriam que começar tudo do zero. Né, o que foi um ganho bastante importante para a espécie. Né? Então, vocês podem considerar que o sapinho estava salvo, né? A gente conseguiu reverter a maior das ameaças, mas era naquele momento. Né? A partir do momento que a gente foi estudando mais a espécie, foram surgindo
surgindo muitas outras ameaças, né? Assim, a gente nunca deixou de estudar a espécie a partir de 2010, né? Então, concomitantemente com as estratégias de conservação, sempre se manteve os estudos de biologia e ecologia da espécie. A Michelle Abadi, que é a pessoa responsável agora, né? A Mi, ela começou na iniciação científica, para vocês terem uma noção, com o Admirábilis, fez a iniciação dela com ele, depois fez o mestrado dela com ele e fez o doutorado dela com ele. Né? E com certeza não respondeu todas as perguntas que a gente tinha ainda sobre o Admirábilis, mas grande parte dessas perguntas ela conseguiu responder. Né? E isso é uma das coisas importantes também, né? Junto com as estratégias de conservação, os estudos, né? A pesquisa sempre acompanhou essas estratégias, né? E a partir, então, dessa primeira vitória, digamos assim, né, com relação à conservação da espécie, a gente se programou, tá? O que a gente vai fazer daqui para frente? Qual é o próximo passo importante? Né? Então, a equipe que trabalhava com sapinho concordou que uma forma de garantir a proteção da espécie seria criar algum tipo de proteção para a área onde a espécie ocorre, né? Já que é uma área tão restrita, seria adequado que tivesse algum tipo de proteção ali. Então, foi enviado um projeto para a Fundação Grupo Boticário e foi financiado, então, uma avaliação ecológica rápida na região, para se estudar qual seria, primeiro, se teriam outros atributos importantes na região e quais seriam esses atributos, e que tipo de unidade de conservação seria mais adequado para a realidade ali do Peral de Janeiro. Esse estudo ele foi executado, mas ainda não foi totalmente finalizado, né? Porque uma etapa além disso é justamente ter um bom momento, digamos assim, para se implementar uma unidade de conservação, né? E como vocês sabem, tanto a nível estadual a situação é ruim e a nível federal ela é péssima. Então, a gente tem que esperar um momento, digamos assim, adequado para chegar com uma proposta nesse nível, né? E como a área do Sapinho ela fica entre dois municípios, né? Alguma coisa a nível municipal também fica um pouquinho mais complicada, né? Então, assim, a gente continua com essa proposta, né? Ela está basicamente pronta, a gente só está esperando o melhor momento, digamos assim, para apresentar essa proposta, né? E, além disso, nesse momento a gente está trabalhando com uma outra ameaça que a gente considerou que era a mais importante de se lidar nesse momento, né? Já que a gente tinha conseguido barrar a usina e que até então não é mais uma ameaça tão potente para a espécie, a gente resolveu trabalhar com uma outra ameaça e, nesse caso, é a cultura de fumo, né? Grande parte dos produtores no entorno da área do Sapinho, eles produzem fumo, e o fumo tem uma grande quantidade de agrotóxicos, né? Tanto que, como vocês podem ver na plaquinha ali, eles mesmos não ficam muito próximos das áreas onde eles tratam o fumo, porque é altamente tóxico, né, os agrotóxicos que eles usam nas plantações de fumo. Então, o que surgiu a partir disso? A nossa ideia essa região do Sapinho é uma região conhecida já no estado por produção de erva mate, né? Então, o que a gente pensou e qual foi a nossa proposta? Vamos fazer um incentivo de retomada da produção da erva mate e de maneira agroecológica, né? Então, a gente pegaria uma produção que historicamente já acontece na região e tentaria implementar um tipo de produção mais sustentável, né? O bom disso tudo é que dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente já existe todo um programa de incentivo à certificação de erva mate
agroecológica justamente nessa região do Sapinho. Então, já tem outras iniciativas, né? Na verdade, a gente pegaria a carroça andando, né? A gente não estaria inventando nada muito novo, só estaria tentando fazer as pessoas da região se inserirem nesse projeto. Né? E ele foi financiado pela ASA, né, Amphibian Survival Alliance, então a gente está com o apoio financeiro deles para conseguir executar esse projeto. Ele foi iniciado em 2020, né, só que em virtude da pandemia, pouquíssima coisa a gente conseguiu avançar nesse último ano, né, mas a gente espera conseguir avançar, então, a partir desse ano, né, final do ano e ano que vem. Bom, então, o segundo exemplo, ele está focado em uma unidade de conservação no Rio Grande do Sul e também com o tema que eu estou atuando nesse momento, que é a ecologia de estradas, né? Então, a gente vai para o município de Itati. Itati também fica na Mata Atlântica do Rio Grande do Sul, mas fica numa região mais próxima do litoral, não é totalmente, não é uma região costeira, ela fica mais no limite entre a região costeira e a encosta, né? Então já é onde começa a subir em direção às áreas de altitude, né? A Rebio Mata Paludosa, ela é uma reserva biológica, então ela tem proteção integral, só que ela foi criada para proteger justamente as matas paludosas, que são matas úmidas, né, que a gente tem em algumas regiões da Mata Atlântica, e que no Rio Grande do Sul elas estão concentradas em pequenos fragmentos, muito pequenos mesmo. E essa era justamente uma área onde tinha um fragmento bastante importante de mata paludosa. Então, elas são matas úmidas, permeadas por banhados, né? E que tem uma grande quantidade tanto de anfíbios quanto de aves específicas dessas formações. Né? Então, ela já foi criada com o objetivo de proteger anfíbios e aves que ocorriam nesse tipo de formação. Só que a Rebio Mata Paludosa, ela tem uma rodovia que transpassa ela, que é a Rota do Sol. Né? A Rota do Sol, ela é a principal rota de ligação da Serra do Rio Grande do Sul com o litoral. Né? Então, em época de veraneio, ela tem um fluxo super intenso de carros, e não só na época de veraneio também, ela é uma rota muito utilizada para produtos, né? Então, assim, caminhões cheios de mercadoria, caminhões cheios de toras, né? Porque tem produção de pinos nas partes mais altas ali da serra e que acabam descendo para produção, enfim, dessas toras também por essa estrada. Então, ela é bastante utilizada também, não só para questão turística, né? E a partir disso, né, a Rebio e a Rota do Sol, elas têm uma história de conflito que perdura pelo menos 30 anos, né? Quando começou essa história de conflito, eu nem estava na biologia ainda, né? Então eu peguei, de certa forma, a coisa andando também. Né? Em 89, começou o processo de licenciamento ambiental dessa rodovia, e já começou com desmatamento ilegal justamente na área onde hoje é a Rebio Mata Paludosa. Tá, a partir disso, então, se trancou, se cassou a licença, depois a licença foi emitida novamente. Em 98 foi criada a Rebio Mata Paludosa, né? Ela não foi criada como uma compensação da rota, mas ela foi criada como uma compensação de um gasoduto que passa pela região também. E depois foi iniciado, então, em 2004, o asfaltamento da rota, só que naquele momento não tinha nenhum tipo de medida de mitigação sendo indicada pelo o órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Isso gerou, então, uma ação civil pública, né, que foi movida por uma ONG naquele momento. Foi cassada novamente a licença,
e somente em 2007, né, se retomou as obras nessa rodovia. Então, tudo que acontece, né, na rodovia, na rota de estudos e todo o resto, a partir de 2004, é tudo dentro do âmbito dessa ação civil pública, né? De certa forma, facilitou, digamos assim, né, qualquer tipo de imposição para os órgãos responsáveis, né? Através dessa ação civil pública, então, o DAER, que é a empresa responsável pela gestão dessa rodovia, né, é a nossa empresa gaúcha responsável pelas rodovias, o IBAMA, que foi o órgão responsável pela emissão da licença, e a SEMA, que é o órgão gestor da unidade de conservação, eles foram condenados, né, a tomar uma série de atitudes. Então, entre essas atitudes, eles deveriam fazer o estudo, né, o monitoramento, que foi esse monitoramento iniciado em 2017, no qual a gente participou, o monitoramento e a proposição de medidas complementares de mitigação, caso fosse verificada essa necessidade. Então, a partir dessa necessidade de monitoramento, nós tivemos que pensar de que maneira seria feito, né, o monitoramento, que ele deveria estar focado principalmente em anfíbios, mas também em mamíferos. Se você já tiver a oportunidade de trabalhar com monitoramento em rodovia, normalmente ele é feito de forma embarcada, né, dentro de um carro, andando a 40 km por hora. Né, isso é o método usual. Só que para anfíbios, a gente já sabia que isso não ia funcionar, né, porque a gente tem espécies bastante pequenininhas e que tu não conseguiria registrar a mortalidade dela dentro de um carro andando a 40 km por hora. Então, a metodologia já foi selecionada pensando justamente dos anfíbios. A partir disso, qual foi a metodologia que a gente utilizou? Né, nós amostramos durante 6 meses consecutivos, né, então entre outubro de 2017 e março de 2018, durante 7 dias consecutivos da semana para pegar o fluxo, né, porque o fluxo na rodovia ele aumenta bastante nos finais de semana e ele baixa um pouco durante os dias normais da semana, então a gente queria pegar essa variação de fluxo, também influenciando na mortalidade, né. E além disso, a gente pegou os horários de maior atividade das espécies, né? Então, a gente monitorava de manhã bem cedo, né, na primeira hora de manhã, para pegar os bichos que morriam durante a noite, e no final da tarde, para pegar os bichos que teriam morrido durante o dia. Né? Então, como é que a gente fazia o monitoramento? 1 quilômetro, né, de rodovia que a gente monitorava dentro dos limites da Rebio, e eram 4 pessoas caminhando, né, 2 em cada lado da rodovia, os da frente iam fazendo o registro de cada bicho que se encontrava atropelado, então era importante a identificação, né, nem tudo a gente conseguia identificar em campo, mas o que a gente não conseguia identificar em campo, a gente levava para a sede e identificava posteriormente, então identificar ao menor nível possível a espécie, né, a carcaça, e também a localização delas, né? São os dados essenciais para que a gente possa tomar algum tipo de medida posteriormente. Então, a partir disso, a gente esperava responder a 3 perguntas. Primeiro, se era realmente necessário mitigar, se sim, onde deveriam ser implementadas essas medidas de mitigação, e depois, como elas deveriam ser. Então, para responder a pergunta, é necessário mitigar? Pelos nossos resultados, eu acredito que fica bem claro que sim. Né? Foram 982 indivíduos de vertebrados atropelados em apenas 1 quilômetro de rodovia. Né? Desses, 889 foram anfíbios, né? E a partir de uma estimativa que a gente fez, né, considerando os erros de detecção e os erros e a remoção, a gente chegou numa estimativa de 7.300 indivíduos para esse período que a gente mostrou. Então, é um número bastante significativo, né? E considerando que 90% do que a gente encontrou foi anfíbios, né? Então, fica muito claro o quanto a gente está sendo negligente com relação aos anfíbios em rodovias em todo o país.
né? E para vocês terem uma ideia, a gente tem 35 espécies de anfíbios registradas no momento para a Rebiomata paludosa, né? Ela é a área mais rica em espécies de anfíbios no Rio Grande do Sul. E dessas 35 espécies, 24 a gente encontrou atropelada no estudo. Entre essas 24 espécies encontradas atropeladas, a gente tem 3 espécies ameaçadas de extinção, né? Talvez para vocês Itapotila não seja um bicho criticamente ameaçado de extinção, eu imagino que não seja, mas aqui para o Rio Grande do Sul ela ocorre somente nessa reserva biológica, né? Então, para a gente, a nível estadual, ela está criticamente ameaçada de extinção, né? A gente tem a Filomedusa distinta, né, que é uma perereca macaca, e o Ololigon risibilis, né, a Synax risibilis, que é uma pererequinha bem pequenininha também, que todas as 3 estão ameaçadas e pelo menos 2 delas têm a distribuição quase que praticamente restrita a essa área da Rebio. E todas elas foram encontradas atropeladas durante o monitoramento. Bom, então, a partir desses resultados, ficou claro de que era preciso mitigar, mas onde deveriam ser implementadas essas medidas? Então, para isso, a gente fez uma análise de hotspot, que é para verificar se existe algum tipo de agregação na mortalidade ou se ela acontece de forma aleatória, né, ao longo desse 1 quilômetro de rodovia. Para isso, a gente separou os anfíbios em 2 grupos, né, os anfíbios terrícolas e anfíbios arborícolas, né, a partir do tipo de movimentação, né, se era uma espécie que se deslocava, né, pelo solo, ou se era uma espécie que tinha capacidade, né, de se deslocar por cima, então a gente considerou como uma espécie arborícola, né, então todas as espécies de perereca a gente considerou como arborícolas, né, que elas poderiam estar se movimentando pelas copas das árvores e não somente pelo solo, né. Então, a partir da análise de hotspot, a gente viu que haviam áreas de agregação de mortalidade, mas que não tinha sobreposição dessas áreas, né. Então, aqui em vermelho são os hotspots de anfíbios terrestres, né, que estão demarcados aqui num quilômetro de rodovia. Em verde a gente colocou os arborícolas e em amarelo as espécies ameaçadas. Então, o que a gente pode ver é que não teve sobreposição total dessas áreas, dessas zonas, né, de maior mortalidade, de concentração de mortalidade dos diferentes grupos. A partir disso, então, a gente começou a pensar de que forma seriam propostas, né, como seriam essas medidas mitigadoras que a gente deveria indicar para a região. O cenário que a gente tinha, que a gente, né, tem disponível, né, tinha disponível naquele momento, nós tínhamos 3 passagens de fauna inferiores, né, que foram projetadas se pensando em mamíferos, né, e além disso 2 controladores de velocidade. A partir disso, a gente gerou 4 cenários possíveis, né? Eu não vou apresentar cada um deles aqui, porque senão ia ficar bastante longo. Eu vou apresentar para você somente o cenário que foi considerado de melhor custo-benefício, né? E foi o cenário aprovado, né? Tanto pelo IBAMA quanto pelo DAER, que vão ser, no final das contas, né? O DAER, na verdade, responsável pela implantação dessas medidas. Então, a nossa proposta foi a instalação de 6 passagens inferiores para a fauna terrícola de pequeno porte. Elas são passagens que são construídas pela ACO, né? Elas são passagens que são instaladas, assim, niveladas na rodovia, né? Então, elas têm uma interferência bastante pequena na questão do fluxo, né? Então, elas são de fácil implantação e elas proporcionam uma homogeneidade climática. Então, assim, elas já foram construídas especificamente para atender às necessidades dos anfíbios, né? Então, elas foram indicadas justamente por isso, são túneis climáticos pensados para anfíbios.
né? Isso já é uma inovação, né? Na verdade, assim, foi um tanto quanto complicado, tanto de chegar nessas possibilidades, quanto de fazer com que as instituições aceitassem essas proposições, né? Porque muito pouco a gente tinha com relação a estudos que provassem a eficiência disso, né? Ainda mais no Brasil, né? Não tem. Atualmente, agora foi instalado aqui na Mata Paludosa e foi instalado também no Parque Nacional em Brasília, quase concomitantemente, mas até então não se tinha, né, essa comprovação no Brasil, mas já tinham comprovações em outros lugares do mundo, principalmente na Europa, né, que é bastante difundida essas passagens inferiores. Além das passagens inferiores, a gente indicou, então, a implantação de cercas direcionadoras, e aí o modelo indicado foi uma cerca de polietileno que é produzida pela empresa americana Animax. Essa cerca ela foi projetada especificamente para anfíbios também, não só para anfíbios, mas ela também se diz barrar anfíbios, né? Então ela possui uma aba superior também, que tu pode fazer uma dobradura diferenciada e que aparentemente confere, né? Conseguiria barrar os anfíbios de chegarem na rodovia, que é esse o nosso objetivo. Então a indicação da cerca foi para toda a extensão desse 1 quilômetro da Rebio, dos dois lados da rodovia. E, além disso, também foi indicada a instalação de 5 passagens superiores para fauna arborícola, né? E aí a gente indicou para as áreas onde tiveram agregação de mortalidade de anfíbios arborícolas a instalação dessas passagens superiores. Na verdade, a gente não tinha nenhum modelo dessas passagens, então a gente pegou algumas coisas que a gente tinha, né? Tem esse exemplo de uma passagem para crustáceos e tem um outro modelo que agora eu não me lembro onde é que foi instalado, se foi no Canadá ou nos Estados Unidos. E então a gente apresentou para a empresa bolou lá uma passagem superior que é muito parecida com essas duas imagens aqui que eu estou apresentando para vocês. Bom, então, o que a gente tinha como vantagens e desvantagens disso que a gente estava propondo? Como vantagem indicada foi um menor custo, né? Os outros cenários que a gente indicou, eles eram muito mais caros do que esse cenário apresentado, né? Não precisava de desvio de fluxo, né? Então, para a questão da funcionalidade da rodovia, era bastante importante isso, e era uma inovação de medidas focadas para anfíbios, né? Com relação a desvantagens, a gente considerou a efetividade, principalmente das passagens superiores, né? Que a gente estava propondo uma coisa nova, não sabia se realmente qual seria a funcionalidade delas, mas a gente acreditava que era importante, né, a indicação dessas passagens, né, porque sendo anfíbios arborícolas, a gente esperava que eles passassem mais por cima do que por baixo, né. Outra desvantagem seria a manutenção dos controladores de velocidade, que isso sempre foi uma coisa que os usuários da rodovia sempre reclamavam muito, e a manutenção das passagens e da cerca, né? A cerca ela tem que ter uma manutenção contínua da vegetação, né? O corte de vegetação no entorno dela, né? Porque se tiver vegetação encostando na cerca, ela perde funcionalidade, né? Então isso foi considerado também uma desvantagem, né? Que foi apresentada para a empresa, né? Mas de maneira muito clara, isso foi colocado na mesa também. E a questão do risco de roubo, né? Como é uma coisa nova, é um material que, apesar do custo com relação ao resto do cenário ser baixo, é um material importado e é um material bastante caro, né? Então, poderia ter o risco de roubo. Até então, a gente não teve nenhum problema com relação a isso, mas ainda é muito novo para se ter qualquer conclusão, né? Então, qual é o cenário que a gente tem atualmente? No ano de 2020 e agora no início de 2021, foi instalada
toda a extensão da cerca, né, na área da Rebio, e além disso foram instaladas as 6 passagens inferiores. A gente tem uma série de adequações para fazer ainda, né? Vocês podem imaginar que a junção entre as passagens inferiores e a cerca é uma coisa bastante complicada, né? É um trabalho bem refinado, então não é uma coisa muito simples de executar, né? E a gente espera para os próximos meses, então, que a empresa faça a instalação das 5 passagens superiores. A partir disso, então, vai acontecer uma segunda etapa, né? Os próximos passos é a gente fazer a etapa 2, né? Que, na realidade, é executar o mesmo monitoramento que a gente fez no período pré, né? Então, antes da instalação dessas medidas, a gente vai executar exatamente o mesmo esforço, com a mesma metodologia, para ver o quanto essas medidas estão sendo efetivas para reduzir a mortalidade nesse trecho. E a gente... esse estudo é para começar agora, em setembro desse ano, então, se tudo der certo, se toda a equipe estiver vacinada até lá, que eu espero que sim, a gente vai conseguir executar essa segunda parte do monitoramento de mais 6 meses, e a gente vai poder, eu espero, né, voltar em algum momento e contar para vocês de que a gente reduziu de forma substancial a mortalidade dos bichos nessa área, né? Esse é o nosso objetivo principal. Além disso, a gente tem um projeto de TCC, vai ser um trabalho de conclusão de um aluno nosso, que é o Denner. Ele vai testar, né, qual a melhor configuração de aba superior, né, porque essa cerca ela tem a possibilidade de se fazer dobras de diferentes conformações. Né? Como a gente tem pelo menos 18 espécies de anfíbios arborícolas na Rebio, a nossa ideia é testar com os diferentes tipos de anfíbios, né, de diferentes tamanhos corporais, né, principalmente, e ver qual tipo de dobradura que teria a melhor eficiência para barrar os anfíbios, né, ou a maior gama de espécies, né. E a partir disso, então, a nossa ideia é gerar um protocolo de implantação de medidas focado em diferentes grupos de anfíbio-alvo. Né? Então, a gente espera o quê? Poder replicar isso em diferentes contextos no Brasil e que realmente sejam eficientes para anfíbios arborícolas, que são o nosso maior problema, digamos assim, com relação ao barramento, né, para a chegada na rodovia. Né? As espécies terrestres, né, que caminham, basicamente, elas são muito mais fáceis de tu barrar e direcionar, né? O anfíbio arborícola é bastante complicado, né? Então, realmente, a gente espera que, a partir dessa cerca e das conformações de aba superior, a gente consiga resolver esse problema. E, por último, então, eu vou falar um pouquinho de ferramentas que são mais de gestão territorial, mas que também são muito importantes para se garantir conservação de anfíbios. E entre essas ferramentas, então, vou falar dos PANs, dos PATs, né, os Planos de Ação Nacional, os Planos de Ação Territorial e as Áreas Prioritárias para Conservação, que são as 3 ferramentas que eu estou envolvida de forma mais direta, então, que eu posso falar um pouquinho melhor sobre elas. Bom, os Planos de Ação Nacional para Conservação de espécies ameaçadas, eles são políticas públicas que são pactuadas com a sociedade, então tem uma participação bastante importante da sociedade, e que identificam e orientam ações prioritárias para a conservação, né? Então, na realidade, para combater as ameaças que incidem sobre as populações dessas espécies e também sobre os ambientes delas, né? Então, as áreas dos PANs, elas são indicadas basicamente baseadas em territórios, né, de gestão. Então, por exemplo, a gente tem os quelônios da Amazônia, a gente tem um PAN para a herpetofauna nordestina, tem um PAN do Sudeste, tem um PAN da Serra do Espinhaço. Então, eles são delimitados, né, por algum território e
contemplam as espécies ameaçadas dentro desse território. Então, o PAN, que eu estou mais envolvida diretamente, é o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Répteis e Anfíbios Ameaçados de Extinção da região sul do Brasil. Ele pega os 3 estados da região sul, então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e contempla todas as espécies ameaçadas dentro desse território. Né? A gente já está no 2º ciclo desse plano de ação. O primeiro ciclo, a primeira reunião que a gente fez foi em 2011, né? Então, a gente está há 11 anos, né, trabalhando em cima desse plano de ação nacional. Nós temos pelo menos 40 setores, né, participando, 40 representantes, de diferentes setores participando. Então, a gente tem pessoas da gestão ambiental do âmbito federal, do âmbito estadual, a gente tem gestores de unidade de conservação participando do PAN, a gente tem a universidade de maneira bastante forte, né, nesse plano de ação, mas também conta com a participação de ONGs. Então, aqui para vocês terem uma ideia, são 10 espécies ameaçadas de extinção, né, que são contempladas por esse PAN-Sul. Além dessas 10 espécies que de ameaça, a gente tem outras 6. Vocês estão me escutando aqui, que me deu uma mensagem de internet instável? Deu sim. Deu uma travadinha, mas sim, estamos escutando. Deu? Tá. Tá ok. Tá bom. Então, além dessas 10 espécies, a gente incluiu outras 6 espécies de anfíbios e mais uma de réptil, que estavam quase ameaçadas de extinção. Então, foi acordado entre o grupo de que essas espécies poderiam ser contempladas por ações também. Nesse 2º ciclo, né? Então, esse 2º ciclo contou com o nosso objetivo geral, que era justamente promover a redução de ameaças sobre as espécies de anfíbios e répteis ameaçadas e seus hábitats. Os objetivos específicos foram 3, então, qualificar os instrumentos normativos, gerar e difundir o conhecimento, né, dessas espécies, e promover também a proteção de habitat delas. E a gente, né, quando elabora, né, a matriz, como a gente chama, a gente sempre coloca um custo estimado, né? Então, vocês podem ver ali que o custo é bastante alto, né? Só que para PANs é bem complicado, assim, porque o PAN, na verdade, ele não tem nenhum fomento, né? Então, as ações acabam sendo executadas muito por empenho, né, das próprias pessoas envolvidas dentro do PAN, né? Porque ele não tem um orçamento próprio para que as ações sejam executadas, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, aqui são algumas das ações que a gente tem no plano de ação do sul do Brasil. Então, por exemplo, aqui a ação 2.5, buscar populações de Ceratophrys ornata, né, que é uma espécie criticamente ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. Na verdade, ela está desaparecida há quase 3 décadas, né? Então, o passo inicial é justamente tentar reencontrar a espécie no estado. Né? Para cada ação, a gente, além dos resultados esperados, né, o que a gente pretende com essa ação, a gente tem o período de execução dela, tem um articulador e tem colaboradores. Né? Qual é o papel de cada um deles? O articulador, né, ele tem que fazer justamente a ponte entre os colaboradores. Né? Ele tem que conseguir juntar essas pessoas e fazer elas trabalharem para esse objetivo em comum que elas têm, que é de executar essa ação. Né? Então, de certa forma, ele vai estar sempre fomentando os colaboradores para que cada um faça a sua parte, né? Ele não vai executar a ação sozinho, né? Mas ele tem um papel fundamental de justamente estar sempre fomentando os outros para que façam as suas... né? Que cada um cumpra o seu papel para que a ação seja tocada em frente. Né? Então, por exemplo, outra ação aqui é monitorar a população do Melanophryscus admirabilis
E outra ação, buscar por novas populações de espécies contempladas do PAN. Então, assim, ele tem também muitas ações voltadas principalmente para a pesquisa, né? Mas que são fundamentais também. Bom, além, então, desses planos de ação, no âmbito do projeto Proespécies, né, o Proespécies é um projeto que busca a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Ele acontece no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, assim, a agência financiadora, né, quem doou dinheiro para a execução desse projeto foi o GEF, né, que é o Fundo Mundial de Meio Ambiente. A agência implementadora é o FUNBIL, né, tem a execução da WWF. A coordenação é feita pelo Ministério do Meio Ambiente, mas que tem como parceiros tanto o ICMBio, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o IBAMA e, fundamentalmente, né, e que eu destaco como de maior importância, os órgãos ambientais de meio ambiente estaduais, né? E também tem um valor, né, para a execução dos projetos inseridos dentro desse programa Proespécies, né, que é um montante inicial ali de 13 milhões de dólares. Né? Então, o foco principal desse projeto são 290 espécies consideradas, que são categorizadas como criticamente ameaçadas de extinção, mas que não estão contempladas, né? Elas não estão dentro de nenhuma unidade de conservação, e que também não estão contempladas por nenhum plano de ação nacional. Né? Então, elas não estão dentro de nenhuma unidade de conservação e não estão dentro de nenhum PAN. Né? A partir disso, então, se chegou em 12 territórios brasileiros prioritários estabelecidos por esse projeto, para se executar planos de ação territoriais, né? Que aí são os PATs, né, e 5 desses territórios estão dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, a gente tem 2 desses planos de ação territorial acontecendo no Rio Grande do Sul. Né? Um deles, na verdade, fica aqui no limite entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é o PAT Planalto Sul. Então, a coordenação dele ela é feita de maneira colaborativa entre a Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, né? Como experiência, assim, eu diria que a gente teve um ganho bastante grande de trazer essa coordenação e essa gestão desses planos territoriais para o âmbito estadual, né? Porque aí o nosso diálogo ele fica muito mais próximo, né? Do que no âmbito federal. E esse PAT, ele abrange 27 municípios do Rio Grande do Sul e 12 de Santa Catarina. Ele tem 41 ações que buscam justamente reduzir o risco de extinção das espécies focais, que elas são consideradas CR lacuna, né? Então, são criticamente ameaçadas de extinção, que não são contempladas por nenhum outro tipo de esforço de conservação. Né? E dentro desse PAT Planalto Sul, a gente tem uma espécie de anfíbio ameaçada de extinção, que é a ranzinha dos riachos, né? Que é Cyclohranphus vallei. Né? Então, o Cyclohranphus recebeu algumas ações, né? Principalmente de buscas por populações inicialmente, mas de também avaliar quais são as principais ameaças. Né? A gente sabe que a espécie ocorria na beira de uma estrada e que atualmente não se tem mais registro dela, né? Só que também não se tem um estudo de longo prazo para saber se realmente o desaparecimento dela foi em decorrência da implantação da estrada. Né? Então, a gente tem um caminho bem longo, primeiro para tentar reencontrar a espécie em alguma outra região próxima, né? Porque na beira da estrada ela não foi mais encontrada. Enfim, ela tem uma série de ações que vão ser desenvolvidas no âmbito desse PAT Planalto Sul. Além desse PAT Planalto Sul, a gente também tem o PAT Campanha Sul e Serra do Sudeste, que então ele está focado nessa região aqui mais próximo da fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul, né? Então é dentro da área do Pampa, né?
Esse pátio ele tem a coordenação da SEMA, né, da nossa Secretaria Estadual do Meio Ambiente, como espécies-alvo, além das espécies criticamente ameaçadas de extinção, a gente inseriu, né, espécies, algumas exceções, digamos assim, né, e entre as exceções está justamente um anfíbio que foi considerado alvo desse PAT, que é o Melanophreniuscus samartini, um sapinho de barriga vermelha do Pampa. É uma espécie que nacionalmente ela está considerada como quase ameaçada, mas é uma espécie endêmica do Pampa, né, e de uma região que está sofrendo drasticamente com conversão, né, dos campos nativos para silvicultura, para soja, principalmente. E então, dentro do Estado, né, a partir de reuniões com a Secretaria, se considerou que era importante que essa espécie também fosse considerada, né, e que tivesse ações implementadas, já que ela ocorria somente nos campos nativos do Pampa. Bom, então esse plano de ação, na verdade, ele não está sendo executado ainda, né? Ele está em processo de finalização de elaboração, né? Então ele teve início em dezembro de 2020 e 2021 a partir de reuniões técnicas virtuais, tudo virtual, né? Então a gente pode ter experiência de que elaborar um instrumento desse de maneira virtual é muito mais complicado do que de maneira presencial, né? Mas no final das contas funcionou, deu certo, né? E as ações que a gente pretende implementar que vão beneficiar o sapinho de barriga vermelha são basicamente fomentar o uso sustentável do campo nativo, né? Porque a gente tem a produção de gado nessa região, e ela pode ser uma aliada, desde que feita de maneira sustentável, uma aliada para a conservação dos campos nativos e das espécies que ocorrem nesses campos, mas também aliado a isso o estudo da biologia da espécie. E, por fim, eu queria falar um pouquinho também das áreas prioritárias para a conservação. Na verdade, essas áreas prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios, elas também são um instrumento de política pública e que visa a tomada de decisão, né, de uma forma objetiva e participativa de planejamento e implantação de medidas consideradas mais adequadas para a conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas. Então, na verdade, ela não é uma ferramenta só para conservação, né? Ela tem que obrigatoriamente se pensar em uso sustentável também desses ambientes. Então, ele é um instrumento bastante importante como uma forma de fortificar as áreas que a gente já tem de conservação, né, áreas protegidas num âmbito mais amplo, né, então não só unidades de conservação, mas também territórios indígenas e territórios quilombolas, né, que então fazem parte dessa repartição de benefícios que a gente tem a partir da utilização sustentável desses ambientes. E, a partir disso, a identificação de novas áreas a ser consideradas como prioritárias para a conservação e de ações a serem implementadas dentro de cada uma dessas áreas. Então, tratando mais da questão dessas áreas prioritárias dentro do bioma Pampa, né, que foi no qual eu participei através do Instituto Curicaca, que foi quem coordenou essa segunda atualização das áreas prioritárias, das áreas e das ações prioritárias para a conservação, no âmbito do bioma Pampa. Isso aconteceu em 2018, né, essa atualização das áreas. E, a partir desse processo bastante longo de atualização, a gente chega nesse mapa bastante colorido, né, e que, na verdade, o que ele indica? São áreas de alta, extremamente alta, muito alta e alta importância biológica, mas não só isso. São áreas de maior ou menor prioridade de implantação de ações também voltadas para a conservação. Mas aí vocês devem estar se perguntando também, tá,
mas onde que os anfíbios, né, entram nisso tudo? Né? Porque, assim, inicialmente, o que a gente faz para se chegar nessas áreas prioritárias? A gente faz uma grande compilação de dados e o mapeamento desses dados, né? Que então são os dados de alvos, e cada um dos alvos de biodiversidade, então, na verdade, são espécies de fauna e de flora ameaçadas de extinção, mas também não só espécies, né? A gente considerou ecossistemas também ameaçados. A partir do mapeamento disso, então, se ia para oficinas com especialistas para se validar esse mapeamento que foi feito. Isso foi feito não só para os alvos para os alvos de biodiversidade, mas foi feito também para os usos sustentáveis que a gente detectou dentro do território do bioma Pampa, né? Então, por exemplo, o manejo do campo nativo através do gado, a gente tem o comércio de frutas nativas, que também é um uso sustentável, os pescadores artesanais, que também seria um uso sustentável da fauna. Então, foi mapeado todos esses usos que potencialmente são favoráveis, né, para a conservação. E, além disso, a gente mapeou o que a gente chamou de custos, né? Na verdade, são todas as atividades que não são benéficas para a conservação. Então, é tudo que é tipo de atividade que causa impacto ambiental, né? E que realmente são um custo na implementação de qualquer medida de conservação, né? Quanto maior o interesse numa determinada região para implantação, sei lá para expansão agrícola de soja, para expansão de matriz madeireira, para expansão de rodovias, para expansão de mineração, ela tem um custo muito alto para se implementar medidas de conservação, né? Então, né, a partir do zonation, né, que foi um instrumento que a gente usou para fazer a sobreposição, né, desses diferentes interesses, digamos assim, quanto maior o custo, né, menor a vantagem que a gente tem de tentar implementar essa área como prioritária para estar dentro das metas, né, de cada um dos grupos contemplados. Né? Então, assim, uma coisa bastante importante, né, tanto na elaboração das áreas prioritárias, e que para mim ficou muito visível, né, a gente teve oficinas que, digamos, bastante pesadas, né, porque elas contavam com o setor produtivo, né, que normalmente são situações bem ruins, assim, né, porque não é muito fácil a gente convencer o setor produtivo de que ele pode lucrar e que ele deve lucrar, mas que em algumas áreas isso não pode acontecer, né, de forma desregrada, que a gente tem que ter um regramento mínimo, né, e a gente teve que executar oficinas com o setor produtivo, junto com pesquisadores, que normalmente a gente está em extremos, né, a gente quer conservar tudo e eles não querem conservar nada, né? E então de tentar fazer um diálogo para se chegar num consenso do que se consegue conservar, né? E também permitindo com que eles possam fazer as expansões, claro, dentro dos limites apropriados. Então, o que eu poderia considerar como aprendizado, né, dessas três ferramentas aqui que eu trouxe para vocês? Bom, primeiro, a primeira delas seria... Vocês conseguem ver a tela inteira ou ela fica cortada? Para mim está aparecendo inteira, não sei onde é que poderia cortar. Tá. Dá para ver. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá. Então, assim, a primeira dica, né, que eu deixaria para vocês é: beijem um sapo,
né? Ou seja, é importante a gente ter um organismo que desperta a nossa paixão, ou algo nesse sentido, ou um conjunto de organismos, e a partir desse interesse maior, a gente vai atrás das possíveis possibilidades de conservação, né? Então, o que eu considero que é fundamental, além de beijar o sapo, né, que não é a única coisa que deve ser feita nisso tudo, é, primeiro, quando a gente trabalha com conservação, a gente tem que necessariamente pensar em priorização, né? Porque a gente sabe que a gente tem um recurso bastante limitado para se trabalhar, e além do recurso limitado, a gente tem um recurso de pessoas, né? Um número de pessoas também limitado para trabalhar com isso, né? Então, é fundamental que a gente faça priorizações ao longo desses nossos processos de conservação, né? A gente fez isso em todos esses projetos, né? De uma maneira ou de outra, a gente priorizou um impacto em detrimento de outros, né? Porque muitas vezes a espécie tem muitos impactos incidindo sobre ela, mas tu tem que ter condições de detectar qual é o mais urgente de trabalhar naquele momento, e aí tu vai priorizar ele, né? Outra coisa fundamental para a conservação é ter parcerias, e boas parcerias, né? Ninguém trabalha com conservação sozinho, né? É fundamental que tu tenha um círculo de parceiros e de colaboradores bastante importante, né? E o ideal também é que eles estejam em diferentes esferas, né? Então, tu vai ter parceiros que fazem parte da academia, tu vai ter parceiros que fazem parte de ONGs, tu vai ter parceiros que fazem parte do serviço público, da gestão estadual ou federal, né? Diferentes parceiros, eles são fundamentais para que a gente consiga tocar com eficiência as nossas ações de conservação. E, além disso, pesquisa, né? Qualquer estratégia de conservação, ela tem que estar fundamentada em pesquisa científica, né? Não só conservação, né? Quase tudo que a gente deveria fazer, deveria ser baseado em pesquisa científica, né? Mas conservação também, né? É só mais um exemplo da importância da pesquisa científica para se ter bons resultados, para se colher bons frutos, né? Quanto mais a gente tiver focado, né, e colhendo, digamos assim, da pesquisa para se pensar nas estratégias de conservação, mais chance de ser eficiente a gente tem, né? Então, como recado final para você seria isso, né? Invistam em priorização em parcerias. Aqui, então, tem um pouquinho de todo mundo que participou de todas essas, né, iniciativas que eu apresentei para vocês, né? Não é, obviamente, um trabalho meu, é um trabalho de muitas pessoas, né? E que, felizmente, trabalhando junto, a gente consegue colher bons frutos. Então, é esse o recado principal aí. Agora eu estou aberta para qualquer questionário, dúvida também que tenha ficado.